Cláudio, por falar no Turco e em comprometer, quase que ele compromete ontem com aquele time que ele escalou, hein, Cláudio? Que ninguém conseguiu entender, você que cobra o Atlético também não conseguiu. Ontem eu achei que o Turco arriscou demais. Logicamente, ele tem dados ali, informações do dia a dia, mas ele colocou um time sem entrosamento completo, né, Damião? Colocou ali 3 zagueiros. Não acho que só tenha sido os 3 zagueiros o problema. O Galo tomou um gol muito cedo também, mas o setor ofensivo do Atlético estava sem poder de fogo, né, em relação ao time que a gente já é acostumado a ver. Tanto que depois ele foi mexendo no time, colocou Vargas, melhorou já. Depois coloca o Ademir. E aí coloca o Rubens, que entrou muito bem. Só esses 3 aí já dão um padrão melhor para o Galo. E aí o time conseguiu a virada. O torcedor teve esse sentimento, a gente também teve, né? Que se ele tivesse colocado um time ali, pelo menos um pouco mais forte no início, não era jogo para sofrer daquela forma que o Galo sofreu e quase desperdiçou pontos importantes. Imagine, Damião, se o Atlético tivesse perdido aquele jogo ontem e o torcedor tenha visto hoje o Palmeiras perder pontos, né? O Palmeiras hoje desperdiçou 2 pontos, o Galo chegou mais 2 pontos hoje do líder do campeonato. Então, menos mal que depois corrigiu, deu certo, mas eu acho que fica um recado importante. Não pode abandonar o Campeonato Brasileiro tão cedo, Damião. Com certeza. Tá muito cedo para abandonar o campeonato. A gente falava desse risco que o Atlético corre e que parece ser um risco calculado. Ontem eu fiz a pergunta pro Turco, não sei se você estava acompanhando. Eu acompanhei. Ele, na hora que ele olhou, eu tô de frente para ele assim, a 2 metros dele, fazendo a pergunta para ele. Ele, sei lá, ele, eu não entendo. Eu falei que você não tá entendendo não, né, Turco? Você não tá entendendo não, então te falar aqui mais fácil aqui. Fala com você mais fácil aqui. Tá inventando demais, Turco. Isso é perigoso, hein? Aí ele falou assim, agora eu compreendo. Agora... eu perguntei pra ele uma pergunta muito clara, muito simples, óbvia. Que ele tá calculando riscos, a gente percebe que tá, e não tem problema calcular. Não tem problema calcular, porque é um jogo, não é um mata-mata, não vai terminar ali agora. Então ele tá precavendo o time, pensando em quê? Pensando no mata-mata que ele tem na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, tudo bem. Mas não pode arriscar tanto, né? Foi o que eu queria perguntar pra ele. A gente sabe que você tá calculando, mas você tá arriscando demais, Fiuza. Você muda o esquema e muda o time todo. Porque acha que o Fortaleza... igual ele respondeu, ele foi até mal educado com o rapaz que fez a pergunta lá, que o rapaz fez a pergunta normal. Porque eu também faria, qualquer um faria essa pergunta. Você tá menosprezando o Fortaleza, aí. Você mudou isso tudo aí porque você achou que Fortaleza era uma baba. Ou alguém pensa diferente, Simões? Não, eu acho até que nem é muito isso. Eu acho que assim, o Atlético vem com uma maratona de jogos, né? Porque o Campeonato Brasileiro teve rodadas no meio de semana. E 2 jogos muito especiais que provocaram muito desgaste físico e psicológico. Porque o jogo Atlético e Flamengo não é um jogo qualquer. E foi em sequência. Domingo e quarta. Então, quer dizer, na mesma semana, o Atlético jogou 3 vezes. Domingo é o primeiro dia da semana, o sábado é o último, o Atlético jogou domingo, quarta e sábado. Então, com certeza, o desgaste que esses 2 jogos com o Flamengo provocou no grupo foi muito grande. E aí, o Turco teria que meio que fazer, assim, aquela opção de Emelec ou de Fortaleza, sendo que contra o Fortaleza, com certeza... ele poderia correr o risco até de perder algum jogador. Ele já tinha alguns suspensos, né? O Mariano suspenso aí com a questão da mãe dele, o Nato suspenso, o Hulk machucado. Ele poderia perder gente com certeza. E aí eu acho que foi assim, meio que uma opção que não foi muito o desejo dele. Mas ele tinha que poupar os jogadores justamente por causa da sequência duríssima. O que eu tô falando é que eu acho que ele poupou demais porque ele não respeitou o adversário. Ele achou que com todos aqueles jogadores poupados que ele colocou em campo, que o time venceria. Ele não colocou o time pra perder, não, hein? Acho que pensando assim, o Fortaleza vive um momento delicado na competição, ele achou que seria um momento de preservar. E acho até que ele não está errado, né, em tentar poupar o time fisicamente. Agora, tem uma coisa que é necessário a gente pensar, né, Damião? Ele poupou, por exemplo, o Otávio no meio-campo. O Otávio já é reserva, já atua muito pouco e será o parceiro do Alan na terça-feira. E será o parceiro do Alan por algumas semanas. Não era um jogo deles terem mais entrosamento, ter esse ritmo de jogo ainda mais aguçado, afinado? Ele já é reserva, ele já tem jogado pouco. O Ademir já é reserva, precisava ter sido poupado ontem.
Então, assim, por exemplo, no meio campo, ele preferiu poupar o Otávio e não poupar o Alan, que é um cara que joga muito mais, tem um desgaste físico muito maior. Então, é claro, ele não quis desconfigurar todo o meio campo, o Alan já é um titular, mas eu acho que o planejamento que ele fez foi equivocado, não só a questão dos 3 zagueiros, talvez se ele tivesse mudado o esquema, mas mantido um time mais parecido com o titular do meio para frente, talvez o Atlético não teria sofrido tanto. A questão para mim foi ter poupado demais. Acho que tem alguns jogadores que, mesmo não sendo titulares absolutos, mas que têm jogado mais no time titular, poderiam ter estado em campo ontem. E te digo mais, viu, Damião? O Turco encerrou ontem a semana, vamos colocar assim, uma semana para ele quase que perfeita, porque ele venceu o Flamengo nos 2 confrontos, os 2 jogos mais importantes, e finalizou a semana com uma virada incrível, 3 pontos conquistados da maneira como o torcedor gosta, com sofrimento, com virada dentro do Mineirão, com toda aquela emoção, né? Mas ele colocou em risco uma semana que estava caminhando para ser de muita tranquilidade depois de ter vencido o Flamengo, pelo erro próprio dele. Ele arriscou muito ontem e quase que ele volta uma pressão sobre ele desnecessária por ter inventado demais.